E meus irmãos, agora para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, e nós faremos a leitura do versículo 13 até o 17. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Palavra do nosso Deus que diz assim: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou como uma dádiva preciosa a Tua palavra. O Senhor também nos concedeu os meios da Tua graça para podermos nos relacionar contigo durante a nossa jornada neste mundo. E nós rogamos neste momento de exposição da Sua palavra, que o Senhor mesmo venha de encontro à nossa necessidade. Que o Senhor nos ilumine com Teu Espírito para que entendamos com clareza o que o Senhor quer nos mostrar. Que o Senhor nos abra os olhos para que vejamos as maravilhas da Tua graça. Que o Senhor nos abra os ouvidos para que ouçamos a Sua voz. E o Senhor mesmo nos prepare o coração para que a Sua palavra encontre guarida e frutifique de maneira que redunde em glória ao Teu santo nome com a nossa própria vida. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos considerado a série do Evangelho segundo escreveu Marcos, e essa já é a 11ª mensagem desta série que estamos intitulando o Evangelho de Jesus Cristo. Não sabemos quando vai terminar a série de mensagens do Evangelho de Marcos, mas eu espero que os irmãos estejam gratos ao Senhor por receber a manifestação do seu Evangelho nas páginas que escreveu João Marcos. E o que nós temos visto sobre este Evangelho de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus? Nós temos visto que o Evangelho tem um nome. Ele encarnou, tem um nome, e o seu nome é Jesus. E que esse Evangelho, tendo origem em Deus, não consiste naquilo que você precisa fazer para receber algo da parte do Senhor. O Evangelho tem a ver com aquilo que Deus não precisava fazer, mas que Ele quis fazer através do seu único Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa mensagem é grandiosa, tanto que ela foi esperada durante séculos, por gerações, durante todo o Antigo Testamento. Foi pavimentada a vinda daquele que é o próprio Evangelho encarnado, aquele que se colocou neste mundo como substituto de pecadores, aquele que se entregou por aqueles que veio salvar e aquele que veio para chamar aqueles que o Pai lhe entregou nas suas mãos. Nós temos ouvido a respeito deste Evangelho que expressam as doces palavras de Cristo, que nos causam maravilhamento quando nós as ouvimos e as compreendemos, e que nos move também a nos sujeitarmos ao senhorio do Senhor Jesus, que não é alheio a nós, mas que tem nos ouvido
tem nos atendido segundo a sua soberana vontade. Ele mesmo veio ao nosso encontro ao vir a este mundo e continua a nos atender na nossa jornada aqui. Temos visto como é importante para aquele que é um portador deste evangelho priorizar aquilo que é mais importante. A pregação deste evangelho, uma vida de oração diante do Senhor e manifestar a compaixão e compreender a compaixão do Senhor Jesus, que com seus braços estendidos, assim como aquele leproso, ele manifestou o seu grande amor para com pecadores como eu e como você. Este evangelho que não é sempre agradável aos que ouvem. Ele é o evangelho que declara o perdão dos pecados, mas que também confronta o pecador. E isso causa oposição, causa vergonha, e para nós que acolhemos este evangelho, causa transformação. E a cada passo dado por Jesus aqui, na última ocasião ele estava em casa, e muitos se aproximaram dele. Aqui ele sai de casa mais uma vez e nos é registrado isso. E a cada passo que ele dá, cada ato que ele realiza, registrado por Marcos aqui, ele manifesta a glória deste evangelho. O evangelho que é revelado desde a encarnação do Senhor Jesus até a compaixão revelada ao leproso, mas principalmente revelado na cruz do Calvário. É o evangelho que desperta deslumbramento ao ouvir as palavras de vida da boca do Senhor Jesus, mas que não causa somente deslumbramento, causa também escândalo. E é isso que nós vemos nessa passagem de Marcos 2, de 13 a 17, que registra outro feito extraordinário que é urgente você saber a respeito do Senhor Jesus. E através disso que ele fez. Nesta ocasião que nós lemos aqui, do chamado a Levi, e depois da refeição que eles tomam em sua casa, mais do que um relato importante de ser conhecido, é uma expressão do Evangelho da Graça que revela quem é Jesus através do que ele está fazendo. E nisso, meus irmãos, vocês devem reconhecer um pouco mais nessa noite do porquê precisam do Senhor Jesus, que é o Evangelho em carne. Nessa 11ª mensagem, nesse texto, nós consideraremos então sobre o escândalo do Evangelho. Este é o tema da mensagem, o escândalo do Evangelho. Quando você ouve sobre o Evangelho da Graça, qual tipo de reação você tem? Deslumbramento? Fica maravilhado? Ou você fica escandalizado? Qual é este escândalo do Evangelho que nos foi revelado aqui? E eu quero ver com os irmãos isso em duas partes. A primeira do versículo 13 ao 14, que fala sobre o escândalo do Evangelho do chamado a inimigos. O escândalo do chamado a inimigos. E por quê? Versículo 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Então, como vimos na semana passada, depois de receber uma multidão em sua casa, e era tanta gente que parecia até que pessoas desciam do teto, não é? E desceu um homem lá, um aleijado, né? Abriram o teto e desceram. Brotou gente até do teto de tanta gente que tinha procurando por Jesus. Jesus sai da sua casa e vai novamente para junto ao mar, onde ele chamou os discípulos que eram pescadores. Vimos isso no primeiro capítulo. E o que Jesus esperava encontrar ali? Quem ele esperava encontrar junto ao mar? Com certeza, Jesus sabia que se nem em casa ele teve sossego, a multidão não iria deixá-lo sossegado.
num espaço público, num espaço amplo que era na margem do mar. E toda a multidão então veio ao seu encontro, como é dito neste versículo 13. E o que Jesus fez? Numa expressão curta, mas que não deve passar desapercebido a nós vemos o que Jesus fez ao ter a iniciativa de sair de casa, ir às margens do mar e encontrar com uma multidão. O que ele faz? Ele os ensinava. E era isso que Jesus fazia. Era uma marca do seu ministério. Nós vimos como desde o início do capítulo 1, Jesus ele foi anunciado, como lhe foi preparado o caminho pela pregação, no ensino de João Batista. Seus passos ali foram, o seu caminho, na verdade, foi pavimentado para que ele tomasse os passos do seu ministério. E nós vemos como desde o princípio Jesus pregou o Evangelho por onde passava, como no versículo 15 do capítulo 1, que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta era a essência da mensagem ensinada e pregada pelo Senhor Jesus. Nós vimos como o Senhor Jesus ia até a sinagoga, de modo que aqueles que ouviam as palavras do Senhor ficavam como? Maravilhados com aquela doutrina, pois ele ensinava como quem tinha autoridade. Nós vimos que também, além de ensinar, ele não permitia que os demônios ensinassem. Ele mandava com que ficassem quietos, porque ele é que ensinaria as pessoas sobre o seu Evangelho. Ele priorizava também a pregação deste Evangelho, porque ele entendia e declarava ser o propósito para o qual ele veio a este mundo, e mesmo quando estava na periferia, quando ele não conseguia mais entrar no centro ali das aldeias e ficava às margens depois da purificação do leproso, o que nós vimos é que muitos iam ao encontro dele, e certamente Jesus não deixou de ensinar mesmo às margens daquela cidade, daquelas aldeias onde ele estava. E mais uma vez aqui, depois de dentro de casa, ele ensinar a palavra. Antes do paralítico descer pelo teto, com a ajuda dos seus amigos, ele estava anunciando a palavra. Neste momento, quando ele chega às margens do mar, encontra uma multidão, o que ele faz? Ele ensina mais uma vez a palavra de Deus. Pois o ensino e a pregação do Senhor Jesus era uma prioridade para ele e uma marca inegociável e inquestionável do seu ministério. E ele tomava iniciativa ao fazê-lo. Foi ele que quis sair da sua casa e ir de encontro à multidão, que ele sabia que estaria ali. E ele saiu para ir ao encontro já com a intenção do que ele faria. Ele iria pregar o Evangelho. O Senhor Jesus, ele pregava e ensinava a palavra quando tinha oportunidade. E quando não tinha oportunidade também, ele a criava. Não é verdade que muitas vezes a gente tem expectativa de Deus nos dar algum tipo de oportunidade quase sobrenatural para falar da palavra? O que Paulo diz a Timóteo, aquele jovem pastor, irmão nosso do primeiro século? Prega a palavra, insista, quer seja oportuno e quer não. Corrija, repreende, exorta com toda paciência e doutrina. E o Senhor Jesus, ele perseverava no ensino da palavra. Tendo oportunidade, ele fazia. Se não era muito oportuno, se traria problemas para ele ao ensinar, ele não deixava de fazê-lo. Tanto em casa, num local privado, íntimo, ele compartilhava da palavra. Ele frequentava também com dedicação a sinagoga. E quando chegava ali, ele tinha a oportunidade de ensinar a palavra e ele fazia. No nosso caso, a igreja, os momentos de encontro que nos são oportunos para o ensino e o aprendizado da palavra do Senhor.
Ele ensinava também em lugar público, como na praia, como no monte, que vemos registrado em Mateus, capítulo 5 ao 7. Ele falava do evangelho ao andar pelo caminho, quando encontrava pessoas. Ele comunicava o evangelho de acordo com as circunstâncias e com quem ele estava. Ou seja, em todos os momentos. Independentemente das expectativas daqueles que estavam diante dele, porque muitos queriam ver sinais, milagres, encher a barriga, serem curados, mas ele não deixava de ensinar a palavra. Ele ensinava as Escrituras. Mas, meus irmãos, o Evangelho de Marcos ele não tem o foco no conteúdo do ensino do Senhor Jesus. A ênfase de Marcos são suas ações, mas mesmo assim ele não deixa de registrar que Jesus ensinava. Traz o teor do seu ensino e da sua pregação. E nós aprendemos no Evangelho de Marcos que o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras, não fica restrito às palavras que são proferidas pela boca. Em alguns momentos específicos, o Evangelho ou o anúncio do Evangelho envolve tanto o ensino como a pregação da palavra, como também o modo em que se vive, a forma como se relaciona em todos os momentos da vida. Se a misericórdia do Senhor permeia tudo que Ele criou e permeia a nossa vida deve ser permeada com o Evangelho, no nosso modo de pensar, na maneira como nós nos sentimos, expressamos as nossas emoções, na forma como nos relacionamos. O ensino do Evangelho deve nos ensinar. Ao ouvir a pregação do Evangelho, devemos aprender a viver à luz dele e manifestar essa graça que nos foi revelada em Cristo Jesus. E eu quero ilustrar este ponto com uma ilustração que parece não ter muito a ver, mas eu espero em Deus que os irmãos entendam. Já ouviram no fim do ano aquela expressão como essa: o que engorda não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, mas sim o que você come entre o Ano Novo e o Natal. O que engorda não é aquilo que você come em momento festivo, especial e específico, mas daquilo que você se alimenta, os seus hábitos entre estes dois momentos específicos. Analogamente aqui trazendo para a questão do Evangelho. O Evangelho não consiste no que você aprende das palavras em momentos especiais, como na pregação do Evangelho no domingo, como em estudos especiais, palestras que você pode ver, vídeos que você pode assistir do seu pregador preferido. O Evangelho também consiste no que você faz entre os momentos em que você ouve o ensino da palavra do Senhor. E a prova disso está nesse versículo 13, que acabamos de mencionar. No que Jesus ensinava a multidão que vinha ao seu encontro. Ele estava ensinando. Mas como Marcos registra o Evangelho? Não é com o conteúdo do ensino, mas naquilo que Jesus faz entre uma ocasião e outra que ele ensina. E o que Jesus está fazendo aqui? Ao ensinar, pregar o Evangelho, o que ele faz que manifesta o mesmo Evangelho que ele ensina e que ele prega? Versículo 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus, enquanto andava pelo caminho, o que isso significa? Em meio aos seus afazeres, cumprindo as suas responsabilidades, diante de relacionamentos que ele tinha com seus discípulos, com a multidão e de outro que ele estava se aproximando, com níveis de relacionamentos diferentes. O que ele fez? Ele viu alguém assentado no seu trabalho, que estava como o Senhor Jesus em meio aos seus afazeres, cumprindo o seu trabalho, as suas responsabilidades, para
cuidar daqueles com quem convivia, experimentando os relacionamentos que ele tinha. Então, Jesus o chamou. Jesus não estava ocioso. Quando ele, entre um ensino e outro, manifestou o evangelho pelo chamado a Levi, dizendo: segue-me. Foi em meio aos seus afazeres. Como Deus chama discípulos? São em momentos especiais, talvez alguma cantata de Natal, alguma celebração de Páscoa, algum acampamento. O Senhor Jesus chama discípulos para si em meio aos nossos afazeres e responsabilidades que Ele nos deu, e também chama os outros quando ouvem o chamado do Evangelho pela boca de um discípulo do Senhor Jesus. E o que acontece com Levi? Ao ouvir esse chamado, ele se levantou e seguiu. Não é o que diz o versículo 14 ainda? Ele se levantou e o seguiu. Simples assim? Simples assim. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus que chamou. Então ele deixou tudo que ele tinha e seguiu a Jesus. Ele renunciou à sua posição privilegiada na sociedade de um homem rico, com certa influência, para seguir ao Senhor Jesus sem muita promessa do que ele ganharia em troca. Fato é que ele ouviu o chamado do Senhor e o seguiu. Não era um convite. O Evangelho de Lucas, nós encontramos que ele deixou tudo. Ele ouviu não como um convite, mas como uma convocação, um chamado, uma ordem, um imperativo, e é uma forma em que Jesus se expressa que ele não dirige a todos, mas somente àqueles que vão responder ao chamado com fé, com disposição para segui-lo. Aqueles que se tornam seus verdadeiros discípulos, que renunciam a si mesmos, aquilo que tem pela primazia que o Senhor Jesus tem na vida deles. Um outro exemplo desse chamado na forma imperativa, que nas mesmas palavras, pelo menos na língua grega, o Senhor Jesus usa, é do cego de Jericó. Lá em Marcos capítulo 10, quando Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver aquele cego e seguia Jesus estrada fora. O chamado para seguir a Jesus é acolhido por aquele que é feito Filho de Deus com uma disposição que abraça os custos de ser um discípulo de Jesus, as dificuldades, porque é um privilégio ser chamado pelo nosso Senhor e Salvador. E foi assim com Levi. Este que também era chamado Mateus, que era um publicano judeu, ou seja, era um cobrador de impostos, que coletava uma quantia alta de impostos dos cidadãos para levar para Roma, que era quem oprimia o povo de Deus. E eles tinham a fama de sugar até a alma, como se diz, né? Tirar o máximo que podiam daqueles que cobravam. E eles devolviam parte a Roma e uma parte ficava no fundo do bolso deles, né? E com isso eles iam enriquecendo, como Zaqueu, por exemplo, que era riquíssimo e era também um publicano. E por isso, por extorquir os seus irmãos e levar para os opressores, que eram os romanos, como era visto um publicano? Com ódio. Eles eram odiados, tinham repulsa deles. Este traidor que traiu seus irmãos para levar algum benefício financeiro para os romanos. Mas Mateus, Levi, era alguém que conhecia como judeu o Antigo Testamento. Ele era alguém preparado, versado em 3 línguas. O hebraico, o aramaico, línguas usadas para escrever o Antigo Testamento, e da língua grega também, a língua do Novo Testamento. Depois nós vemos ele revelando ser alguém humilde,
Algo mudou na sua história. Alguém que se tornou hospitaleiro, como já veremos logo em seguida do seu chamado. E aos olhos humanos ele era alguém bem-sucedido, alguém rico e com influência. Mas aqui, mais importante do que suas qualificações sociais, financeiras e pessoais. Mais importante, ele carregando aquele peso de traidor como era considerado pelos seus irmãos, sabendo que com isso era pecador, ele se levanta com todo esse peso. Mesmo sendo bem-sucedido, rico aos olhos humanos, ele deixa isso para seguir ao Senhor Jesus. Que chamado maravilhoso, não é? Falando assim, que maravilha. Certamente para Levi foi um chamado maravilhoso da graça de Deus. E espero que para cada um de nós seja um pouco mais visto com maravilhamento até o fim dessa mensagem. Mas para muitos era um absurdo. Como pode o Senhor Jesus chamar alguém como um publicano para seguir? Para segui-lo? Era um verdadeiro escândalo. E por que foi um escândalo Jesus chamar um cobrador de impostos para segui-lo? Porque nesse chamado de Jesus a Levi, nós vemos implicitamente uma leitura mais cuidadosa, uma meditação diante de Deus nos faz perceber que está presente aqui o que nós estamos considerando, que é o escândalo do Evangelho. Por quê? O que Jesus fez nessa ocasião em que só essas palavras foram registradas? Notem, Marcos não se dedica a detalhar as palavras, o conteúdo de Jesus, mas sim o que ele fez. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele está chamando alguém que é considerado um inimigo do seu povo, um traidor para ser o seu discípulo. É isso que Jesus está fazendo. E por que Jesus fez isso? Uma resposta simples, porque ele quis. Ninguém pode dizer, pastor, isso não é resposta, não é? Não é uma resposta certa. Mas o que Jesus está fazendo aqui é o que ele quis fazer por alguém que era um inimigo, um traidor. Ele quis demonstrar o seu amor que é insondável, sem medida, para com um pecador que era detestável aos olhos dos outros. Aquele que era odiado foi amado por ele. Levi, Mateus, ele se levanta sem fazer aquela reciclagem em que ele poderia comparecer, depois de corrigir alguns erros, apresentável diante do Senhor. Ele se levanta e passa a seguir ao Senhor Jesus como ele estava. Não atendendo a critérios, padrões, expectativas dos outros, ele se levantou ao ouvir o chamado e foi. Ele tornou-se um seguidor de Cristo. E as transformações que ocorreram pelo Evangelho aconteceram no seu relacionamento de comunhão com Cristo. Não é uma santificação prévia, a pessoa fica aceitável e então pode buscar ao Senhor para ser aceita. Não. O chamado escandaloso do Evangelho é o fato de Cristo ter revelado seu amor ao chamar um inimigo traidor para segui-lo. E enquanto o seguia, se relacionava com Cristo, ele foi transformado. E como ele foi usado grandemente por Deus? Estamos em Marcos. O primeiro evangelho do Novo Testamento é Mateus. Foi este homem que Deus usou para escrever. O homem chamado Levi, que foi chamado por Cristo para segui-lo. Mas o escândalo do Evangelho vai além de Deus chamar inimigos para segui-lo e considerá-los e torná-los seus amigos e torná-los parecidos com ele mesmo. O escândalo do Evangelho fica mais escancarado diante de nós pelo que nós vimos ou lemos no versículo 15 ao 17, que fala sobre o escândalo da comunhão com pecadores.
O escândalo da comunhão com pecadores. Versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam, juntamente com eles e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiram. Então Levi, depois de ter sido chamado, deu um banquete em sua casa. Na semana passada a gente falou da saudade da aglomeração, não é? Alguns irmãos ficaram tentados ali a se aglomerarem no final, não é, Diácono Ademir? Eu acho que eu cutuquei algo no coração de vocês com essa fala. E hoje nós vemos aqui aquele momento de celebração, daquela santa aglomeração com um banquete para nosso fortalecimento fraternal, não é? Esses momentos que sentimos, temos sentido falta pelas limitações em que temos. E naquele momento de alegria, Levi, alguém rico, teve condições de dar um grande banquete para Jesus, seus discípulos, muitos amigos publicanos e também muitos chamados aqui de pecadores. A sua alegria, a exultação por ter sido chamado por Jesus para ser seu discípulo. Mas este banquete não diz respeito ao dono da casa. Lembrem-se, não é o Evangelho segundo Levi, é o Evangelho de Jesus Cristo. O banquete não demonstra somente a alegria do dono da casa ao se tornar discípulo do Senhor Jesus. E nós vemos isso nas primeiras palavras do versículo 15, que dizem: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Estavam com ele quem? E com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Essa é a ideia de onde Jesus estava. Lembrem, o que ele estava fazendo? Ele estava achegado à mesa. E para nós não fica tão claro aqui o que isso quer dizer. Em outras versões e na própria língua grega, a ideia é que Jesus estava reclinado à mesa com os que estavam ali. Isso evoca não somente estar participando de uma refeição, mas o que ele estava fazendo naquele momento e naquela postura em que era comum em festas, em que se reclinava sobre algum tipo de almofada à mesa e estendia as pernas para o lado oposto. Imaginem essa situação. E quem estava ali com muita proximidade dele neste contexto, o reclinar-se à mesa demonstra que ele estava em comunhão, num momento íntimo dentro da casa de alguém, de amizade, de proximidade com os outros participantes. E o problema é que isso que Jesus estava fazendo era com muitos publicanos e pecadores. Vejam só a maneira como Jesus dá abertura para que os outros se aproximem. Ele, com liberalidade, demonstra a mesma comunhão que se dispôs a ter com Levi para outros também que tinham uma vida moralmente questionável. E preste atenção com quem Jesus estava tendo comunhão naquele momento. Com publicanos como Levi. Se não basta um publicano, um inimigo, um traidor, tinha um bando deles ali. Cobradores de impostos, traidores. Mas, mais do que isso, havia também pecadores. E alguém poderia dizer, todos nós somos pecadores? Todos são pecadores, mas não é nesse sentido que é dito aqui, generalizando, mas sim colocando um grupo à margem, classificando-os como pecadores. Não eram necessariamente criminosos, bandidos, ladrões, embora pudessem ser também incluídos neste grupo, mas eram aqueles que não tinham boa reputação. Sabe por quê eles eram colocados neste grupo? Porque eles não atendiam às exigências e às condições do cumprimento da lei impostas pelos fariseus e pelos escribas. Os fariseus e os escribas ensinavam, não com a autoridade de Jesus, mas ensinavam
do que precisava fazer e deixar de fazer para cumprirem os mandamentos de Jesus. Então, quem não atendia por algum motivo, talvez alguém muito ocupado como um pastor de ovelhas que trabalhava 24 horas por dia e não tinha como cumprir as prescrições impostas pelos escribas e pelos fariseus. Pessoas como pastores, publicanos, comerciantes, pessoas pobres que não tinham condições nem financeiras para arcar com o que era exigido, pessoas ignorantes, analfabetas, incultas, que também não tinham condições de cumprir o que eles exigiam. Imagine se ter comunhão ou proximidade com aqueles que são desprezados na sociedade. Era isso que estava acontecendo aqui. E trazendo para nós, que tipo de gente terrível aos nossos olhos, que nos causaria incômodo, inquietação, escândalo, se entrasse por essas portas. O que é necessário, que tipo de gente é necessária para causar escândalo? Talvez algum tipo de ladrão, pode ser um político corrupto entrando, alguém que detestamos até ouvir. Imagina sentado do seu lado para ouvir a mensagem. Pense em quem você quiser, só não compartilha não, tá bom? Imagine pessoas adúlteras do ponto de vista da lei. Pessoas imorais, mundanas, perversas, homossexuais, entrando aqui. Ouvi de uma igreja, irmã nossa, não é presbiteriana, mas é irmã nossa, que recebeu a visita de um grupo de prostitutas de um prostíbulo próximo à igreja. Como que reagiríamos se isso acontecesse aqui? E quem compartilhou isso foi assim: está uma bênção a nossa igreja. Um grupo de prostitutas entrou e puderam ouvir do Evangelho. Imagine se você estivesse ali, com o assunto da semana talvez sendo intensificado, de propaganda, de uma hamburgueria aí, ou do dia que foi lembrado no decorrer desses últimos dias sobre os direitos homossexuais. Como reagiríamos se alguém que é naturalmente desprezado pelos padrões que nós temos, e não que eles não devam ser mantidos, mas que nós tendemos a impor sobre os outros o padrão aceitável aos nossos olhos, para que eles sejam recebidos por Cristo? É isso que nós vemos aqui, sobre o escândalo do Evangelho. Se alguém recebesse algum destes na sua casa e compartilhasse talvez alguma foto, você ficaria incomodado? Diria ao pastor: pastor, não sabe o que fulano fez. Se recebemos alguém desprezível assim, aqui na igreja, como? Com proximidade, amor e acolhimento. Você se escandalizaria? Você acharia aceitável? Seja sincero. Você talvez achasse um absurdo, algo inaceitável, um escândalo. E o que Jesus está fazendo nessa passagem? Ele revelou o escândalo do Evangelho na comunhão com pecadores de todo tipo, aos olhos dos religiosos da época. No versículo 16 nós vemos este incômodo, este escândalo, quando os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Aqueles que julgam, que ficam observando, que têm senso crítico, quantas vezes vão direto ao encontro daquele com quem devem falar? Com quem que esses homens falam? Com Jesus? Não, com seus discípulos. Isso era inaceitável aos olhos dos judeus.
aqueles mais religiosos, eles mostravam sua indignação. Como pode se misturar com estes pecadores, esse tipo de gente? Ter comunhão dentro da própria casa do outro, comer com eles. Eles ficaram extremamente escandalizados. E quando os discípulos do Senhor Jesus ouviram isso, este escândalo dos escribas, dos fariseus, o que eles responderam? Nada. Foi Jesus quem ouviu isso e respondeu. E ele falou, mesmo não sendo oportuno para ele, no sentido que ele não foi chamado na conversa, mas ele se posicionou para confrontá-los com o escândalo do Evangelho. Que ele disse no versículo 17, tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O que Jesus está dizendo é que assim como alguém saudável não está precisando desesperadamente de um médico para ser salvo, mas sim aqueles que sabem que estão doentes. Jesus faz um paralelo com isso aos justos e aos pecadores. Aqueles que se acham justos, ou seja, alguém que pensa, eu vivo de uma forma que agrada a Deus. Eu vivo conforme o que Deus ordena. E eu, comparando com aquele ali, eu acho que eu me garanto. Meus irmãos, isso é tão não familiar a nós, no nosso contexto? Alguém que acha que pelo seu modo de viver é superior ao outro? Como se tivesse a expectativa de receber algo do Senhor pela sua fidelidade? Para que alguém que é são, que se considera justo, precisaria daquele que é o médico, que veio para justificar pecadores? Para que precisariam do Senhor? Jesus diz nessas palavras que ele não veio para aqueles que têm segurança das suas ações, mas para aqueles que sabem que estão naturalmente perdidos. Jesus não veio para aqueles que confiam em si mesmos e desprezam os outros, que confiam nas próprias realizações. Ele veio para os que sabem que são os piores pecadores e por isso precisam desesperadamente dele. Meus irmãos, só há dois grupos na humanidade. Um que era considerado traidor e pecadores do pior tipo. E o outro que é considerado alguém que conhece a palavra de Deus e agrada a Deus por aquilo que faz. Como você se vê nessa noite? A qual destes únicos dois grupos você pertence? Você se identifica aos que observam com critérios rigorosos os outros e julgam segundo o padrão pessoal. Eu acho isso, na minha opinião isso, eu não aceito isso. Se achando melhor que o outro, mais aceitáveis e até mais merecedores de algo da parte de Deus do que os outros. Estes, como os escribas dos fariseus, não estão nutrindo nenhuma comunhão com Cristo nessa postura. Enquanto há outro grupo, eu espero que você se veja nele. Aqueles que reconhecem que são claramente pecadores, que sentem vergonha de si mesmos, que sabem que receberam a graça de Deus que é escandalosa, do Deus encarnado, que é o Senhor Jesus, experimentam da comunhão com aquele que é o único que cumpriu a lei por pecadores, na sua obediência na sua vida e recebendo o castigo na cruz do Calvário. O Evangelho, ele escandaliza e não há como escapar do escândalo do Evangelho. Ou você receberá a graça escandalosa de Deus, sem medida, insondável na salvação, pelo fato de, pela palavra do Evangelho, você ser chamado para segui-lo, ir como está, receber perdão e usufruir da comunhão transformadora com o Senhor. Ou você receberá o justo juízo de Deus, quando ao invés de seguir a Cristo, você seguir o seu próprio caminho, viver a sua própria maneira, segundo as suas próprias preferências, e continuar distante da presença santa.
de Cristo. O destino destes é a morte. É receber a ira justa de Deus. Não há como escapar do escândalo do Evangelho, seja na salvação ou na condenação. E para concluir, meus irmãos, algumas aplicações para nós. Neste trecho, no que Jesus fez, podemos vislumbrar mais quem é o Senhor Jesus, através do que Ele está fazendo. Quem é o Senhor Jesus para você? Por que você precisa dele? E como você corresponde ao escândalo do Evangelho que é revelado nessa porção da palavra? Como você corresponde ao Senhor, que é o próprio Evangelho que causou o escândalo para manifestar a sua graça? O escândalo do Evangelho, meus irmãos, não é manifestado por certos padrões impostos na nossa suposta religiosidade, e nos escandalizamos quando eles são quebrados, quando vemos pessoas que não são aceitáveis pelo nosso padrão, o que determinada pessoa do seu convívio precisa fazer para ser recebido no contexto da igreja e para ser recebido pelo Senhor Jesus, porque o escândalo do Evangelho não é revelado por você, mas em você. Como assim? O Evangelho, o escândalo do Evangelho não é revelado por nós, mas sim através de nós. Porque o escândalo do Evangelho é revelado sempre pela graça maravilhosa e também escandalosa. Escandalosa no sentido de ser quase inacreditável, inconcebível, inaceitável para alguns por parecer injustiça. E é revelada sempre, plenamente e perfeitamente em Cristo Jesus, das duas maneiras que nós vemos aqui nessa passagem. Quando Cristo chamou seus inimigos para segui-lo, recebendo-os exatamente como estavam, sem exigir nenhum tipo de transformação prévia, porque essa transformação se dá no convívio com Ele. Cristo não impôs nenhuma condição para derramar o seu amor sobre o Levi. E Ele também não colocou nenhuma condição para derramar o seu amor por você. E é o que o apóstolo Paulo declara em Romanos 5, quando diz que mas Deus prova o seu grande amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a mensagem da cruz é escândalo para os que se perdem, mas para nós foi o poder de Deus para a salvação. E além disso, nós vemos que o escândalo do Evangelho é revelado pela graça em Cristo Jesus, pelo fato de Cristo ter se disposto a inclinar a este mundo. O escândalo não foi ele estar reclinado sobre aquelas almofadas, comendo com pecadores. Começou ao ele encarnar, vir no ventre de Maria, se inclinar a este mundo, viver a nossa semelhança, para que pudéssemos ser reconciliados na comunhão plena e perfeita com o nosso Deus, através de tudo que Ele fez e de tudo que recebeu no nosso lugar. Isso, meus irmãos, evoca o Salmo 113. Quando diz, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Foi o que Cristo fez quando veio em carne. Para fazer o quê? Erguer do pó o desvalido e do monturo, do lixo, o necessitado, para fazer assentar ao seu lado na comunhão com Ele. Meus irmãos, o escândalo nessa história é que Jesus não tornou o arrependimento moral, mudança de vida, como uma condição para demonstrar o seu amor, para que o pecador fosse aceito por Ele. O que Cristo fez? Ele amou, aceitou pecadores do pior tipo, aos olhos dos que estavam ao redor. E a mudança aconteceu depois disso, quando em contato com o seu Salvador foi transformado para que, como Zaqueu, não que ganhasse o favor de Deus, mas por ter recebido a graça de Deus, quando o pecador pudesse então caminhar com Ele, sendo conformado a Ele.
Nessa passagem nós não sabemos quantos daqueles muitos, e a ênfase está no muitos pecadores se voltaram para o Senhor em arrependimento, mudaram de vida. O que nós sabemos foi o que Cristo fez. Veio a este mundo, no meio de pecadores de todo tipo como eu e como você. Derramou seu amor e chamou pecadores para segui-lo, e nessa comunhão ele transforma os seus seguidores. Isso era escandalizante para os religiosos da época. Assim como escandaliza em nossa época aqueles que explicam o Evangelho como se fosse uma exigência de mudança de comportamento. Jesus, ao ensinar a sua palavra e na sua ação de chamar pecadores para si e de se relacionar com eles, mostra que mais importante do que você cumprir as exigências da lei é ter relacionamento com Ele. E este é o escândalo do Evangelho. O escândalo que os irmãos estão ouvindo pela exposição dessa palavra, que estão vendo diante de nós nessa mesa, que é uma expressão visível da graça de Deus que é real, embora seja invisível. Escândalo para os que estão perdidos, mas para nós esperança de salvação, de vida eterna. Que o Evangelho de Deus que nos é revelado em Cristo Jesus permeie, meus irmãos, a nossa vida, de tal forma que nos molde para correspondermos com gratidão e obediência a Deus, ensinando não o que nós achamos correto, mas aquilo que Cristo ensinou. Fazendo não o que nos parece melhor de acordo com o nosso padrão, mas fazendo aquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez? Manifestou o seu amor a muitos pecadores, que façamos isso com aqueles do nosso convívio, fazendo discípulos do Senhor Jesus, e este é o nosso chamado. E junto a outros pecadores, como a igreja manifesta, uma variedade imensa de pecadores, possamos experimentar da doce comunhão com Cristo e sermos transformados por ela. Que Deus nos abençoe. Amém.